Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. Hoje vamos falar de 2 casos bem tristes que foram muito feios aqui na nossa cidade, que foram 2 crimes de homofobia e transfobia. A gente tem como convidada hoje a Francine Ávila, que é coordenadora da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Bagé. Ela é mestre em Ciências Criminais e doutora em Diversidade e Inclusão. A Francine vai relatar sobre esses 2 casos comigo aqui. Nós vamos conversar. Eu vou dar uma introdução agora sobre o que foram esses casos, né, Francine, que foram bem tristes aqui, aconteceram nos anos de 2013, um, e o outro em 2021. Em 2013, o Rodrigo Pires Franco, que era um jovem homossexual de 30 anos, ele foi morto, né, na Presidente Vargas, ali próximo a uma boate, e ele foi morto por um rapaz que ele ofereceu um programa. Foi bem triste no dia do fato. Eu acompanhei esse caso desde o início, lá em 2013, já faz mais de 10 anos esse fato. E o Rodrigo era muito conhecido aqui na nossa sociedade, ele era conhecido como Lacraia. Ele dançava, fazia parte de várias coisas de carnaval, de escola de samba, foi musa do carnaval várias vezes. Ele era bem conhecido assim na cidade, era uma pessoa benquista, tá? E nesse dia ele ofereceu um programa para um rapaz, que era um guardador de carros, e esse guardador acabou agredindo ele e matando ele, né? Foi por agressão mesmo. Ele bateu e no fim até ele pisou no pescoço do Rodrigo, que acabou matando o jovem, né? Ele tinha 30 anos na época, né? E eu me lembro que teve uma comoção, assim, até da comunidade LGBT, tiveram manifestações, né? E esse caso, assim, me chocou muito, porque o corpo dele, na época a perícia vinha de fora, ainda vem hoje, e demorou para chegar, né, a perícia no local. Então o corpo dele ficou exposto várias horas, né, não chegou um dia, várias horas. A polícia cercou ali, não deixou as pessoas chegarem. No inquérito, inclusive, o delegado ele apontou que teria sido um crime de homofobia, né? E esse caso, assim, ó, marcou muito a trajetória da sociedade aqui. E não tinha lei ainda, né, de crime de homofobia. Então, Francine, é um prazer estar aqui contigo. Vamos conversar primeiro sobre esse caso e depois a gente fala do outro de 2021. Tá bem, então. Obrigada, Rochelle. Eu quero desejar muito sucesso aí pro Almoxarifado de Crimes. Eu acho uma ideia fantástica. Eu já tinha falado contigo sobre, né, com muito respeito às vítimas aqui. O que a gente está falando é também trazer a memória dessas vítimas, né? Mas é muito importante, eu acho, que a gente olhar um pouco da nossa sociedade, um pouco da nossa cidade também, pro olhar do crime, né? O que essa sociedade pensa, qual é essa raiva, qual é essa dor, qual é essa explosão. Eu acho que muito da nossa história também passa pelos nossos crimes. Então, o podcast tem uma ideia fantástica, assim. Então, esse caso, né, do Carlos, do Lacraia, né, na verdade, o Carlos Alberto foi... É o condenado, ele foi condenado. Isso, né? Esse caso do Rodrigo, né, do Lacraia, ele foi muito emblemático. Primeiro, porque foi, eu acho que o primeiro, assim, bastante revelador. E divulgado, né? Divulgado com esse enfoque, né, da homofobia. Porque a gente também estava até conversando antes, né? Quantas coisas também aconteceram na nossa cidade antes disso. Mas com muitas certeza. vezes não tinha esse enfoque da homotransfobia, enfim. E na verdade, essa questão da homossexualidade e dos crimes contra LGBTs, né? Sim. É uma coisa antiga na nossa sociedade, a gente sabe, né? E infelizmente a lei só veio muitos anos depois, né? Exatamente. E assim, ó, como é que a gente tinha essa questão toda? Na verdade, esse crime do Lacraia, a gente tem uma qualificadora, né? Que é a questão do motivo torto. Como é que funciona lá a nossa lei? Diz lá que matar alguém é crime, no artigo 121 do Código Penal. Vai nos dar uma pena de 6 a 20 anos, né? Dependendo se o homicídio for aquele caracterizado ali. E também, se ele for qualificado, essa pena pode chegar de 12 a 30 anos.
Só que como é que faz essa mudança? Nós temos que ter algumas motivações ou algumas caracterizações para que esse crime seja, então, qualificado, né? Que ele seja impossível de fiança, de liberdade provisória, enfim. Outras tantas coisas que no homicídio não qualificado nós não temos essa possibilidade. O que acontece, Rochelle? Naquela época, nós não tínhamos algo que nos dissesse assim, ó, olha, a questão homotransfóbica é qualificada dessa maneira. E, a bem da verdade, a gente só teve essa situação a partir muito recentemente, acredito que foi o ano passado. Sim, tá? Muito uma pouco. decisão do STF. Porque para qualificar, então, esses crimes motivados pela homotransfobia como motivos torpe. Porque senão a gente ficava na mão do delegado para entender ou não que tivesse sido, na mão do Ministério Público para entender ou não lá da denúncia, e também na mão, e isso sempre vai ficar, né, do próprio Conselho de Sentença, dos jurados, para ver se entende dessa forma. E que é uma coisa ainda que tem um preconceito com a sociedade, né? Exatamente. No entanto, que nesse caso do Rodrigo, o rapaz que foi condenado, o guardador de carros, o Carlos, ele foi condenado a 14 anos de reclusão, só que ele, por ser réu primário e ter residência fixa, ele conseguiu responder em liberdade. Sim. Acredito que ele está até hoje em liberdade, deve ter feito algum recurso. Na época era o defensor público. Sim. E ele negou. Todo momento ele negou de ter matado. Ele disse que deu uns tapas. Eu me lembro disso, do depoimento dele, porque eu acompanho os júris, né? Sim. E ele disse, eu dei uns tapas só, eu bati nele, eu acredito. Ele não acreditava que tinha matado o Rodrigo. E sabe que eu olhando lá tuas reportagens, né, que é muito legal, assim, a gente vê também a trajetória das tuas reportagens para cobrir todos esses casos, né, e tudo mais. Eu tava olhando que ele teria sido condenado naquela época e teve a questão do motivo torpe, mas não pela questão da homofobia, e sim pela promessa de recompensa do programa. Exatamente, né, que exatamente. Isso já era, na época, considerado, então, com essa motivação. Agora, tu vê assim, a gente, naquele momento, valorizava, e eu vou te dizer que muitas vezes até hoje, pela nossa legislação penal, valoriza mais a quebra de um contrato, suposto contrato por dinheiro, do que a questão da orientação sexual ou da diversidade de gênero. Nossa, isso é muito triste, né? Isso porque muito triste. Tu vê assim, ó, é uma questão assim, ó, a pessoa nasce daquele jeito, né? E como é difícil ter esse entendimento na sociedade, né? Infelizmente. E eu acho que dos dois casos, não vou dar o spoiler do próximo caso, mas o que a gente vai falar, a questão da vulnerabilidade, né? São pessoas que estão vulneráveis porque... não é porque o gay, sobretudo as pessoas trans e travestis, né? Mas, assim, é mais ainda, Mais ainda. Mas o que acontece? Tu não tem acolhida em casa. Tu não tem acolhida na escola. Tu não tem acolhida em vários setores que precisariam do acolhimento. Quem vai te acolher é a rua. Porque precisa viver, precisa se sustentar, enfim. Então, a prostituição tá ali. O próprio tráfico de drogas está ali para te aliciar, porque já que tu estás numa vida de prostituição e tudo mais, até a questão do tráfico já se torna mais possível, né? Então acaba que essas pessoas já estão vulnerabilizadas não só pela questão da sua orientação sexual, ou enfim, pelas questões de gênero. Elas também estão na rua, né? Elas também são expostas, né? Até pelas famílias, as famílias não aceitarem toda essa questão, né? Tem toda essa situação que a gente vê assim, ó, que a sociedade ainda não está preparada, infelizmente, né, para o acolhimento dessas pessoas. Hoje ainda acredito que tenha, com essa lei, vem um pouco mais, né, de recursos. Sim. Acredito que ainda tenha pessoas engajadas nisso, né? A gente estava conversando sobre uma nova lei, né, que tu tava pesquisando. Isso, assim, existe uma legislação que foi proposta pela... eu acho que é Lisiane Lins, deixa eu até conferir que eu anotei o nome da deputada do Ceará, em 2017. Ela é relatada pela a relatoria da Érica Cocai, que já é bem conhecida pelas questões de direitos humanos e tudo mais. O que aconteceu lá? Tu vais lembrar também do caso da Dandara. Sim. Que foi agredida. Até a morte. Até a morte, né? Ela... tem, assim, ó, o vídeo circulou ao vivo, as pessoas dando paulada, as pessoas dando
pedrada, enfim, um linchamento público. Um linchamento. Né? Ela era uma travesti também lá no Ceará. E aí o que aconteceu? Ao final, colocam ela num carrinho de mão, levam para outro lugar e, enfim, eliminam, né, aquela pessoa. E o mais triste, assim, primeiro que não se sabia nem a motivação para aquela situação que tenha acontecido. As pessoas, o grupo, se enraivece e torna como parte daquele linchamento simplesmente por ela ser travesti. Exato. Nem sabem por que estavam batendo. E aquilo ficou naturalizado. Uma violência transmitida e naturalizada. A partir daí veio esse projeto de lei para tornar o homicídio motivado, né, por questões de orientação sexual e também de gênero como qualificado. Porque daí a gente não vai ter essa questão de, será que o delegado vai entender? Será que o promotor vai entender desse jeito, né? Sim. Ele já seria, no momento em que ele foi assim entendido pelo delegado que a motivação, né, foi homotransfóbica, ele já seria qualificado por si só. Então a pena mínima ali desse homicídio seria de 12 e o máximo de 30 anos e todas as questões relativas ao homicídio qualificado. Essa proposta de lei ela passou na Comissão de Direitos Humanos da Câmara essa semana. E ainda, claro, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça E pelo no plenário, que eu acho que é o mais difícil. E para depois ainda ser sancionado para o Senado, né? Mas eu acho que é importante essas discussões. Não, na verdade, fora isso, a gente já tem, né, o entendimento do Supremo Tribunal Federal que considerou a homotransfobia com as mesmas penas do racismo. Isso né? é muito bom, porque o racismo agora também tem essa lei, né, que abrange mais, dá mais, né, mais segurança também para as pessoas, né. E então já que a gente está falando dessa questão da transfobia, teve um outro caso aqui que foi bem assim, teve várias manifestações da sociedade, o que é bom, que a gente vê que hoje a sociedade já se organiza para auxiliar essas pessoas, né, que estão em vulnerabilidade, como a gente já tinha conversado, que foi o caso da mulher trans, a Duda Life. Foi bem triste esse caso. Ela foi morta em 2021, agora, em janeiro de 2021, esse caso. Inclusive, o culpado, condenado por esse crime, ele cometeu um outro crime contra outra mulher. Então, o problema dele também foi transfóbico, mas também foi questão de gênero, por causa da outra mulher que ele matou. Mas esse caso ainda não foi julgado, né? Da outra mulher, que ele, inclusive, foi um crime bárbaro, né, cometido por esse mesmo homem condenado. O da Duda foi, né, ela foi oferecer um programa para ele, né, e eles foram fazer um programa, eles fizeram o programa num terreno baldio próximo ali à prefeitura, acho que foi até próximo do centro administrativo, ali perto da Secretaria de Saúde, ali pela 20, que tem um terreno baldio, assim, e ela foi com ele, inclusive tem imagens de câmeras de vídeo monitoramento, eles indo, inclusive o promotor mostrou isso no dia do júri, né? E aí ele levou ela ali, fizeram um programa. Eu não sei o que aconteceu em questão de valores, era um valor ínfimo, assim, que nem foi lá do Rodrigo era R$20, o da Duda também acho que era R$15, era uma coisa assim, que tu fica até assustado com essa questão, assim, sabe? E aí o promotor até colocou aqui que foi para a realização desse programa, né? E nesse valor eles tinham ser contradito, assim, ser desentendido, e ela quis, né, receber esse valor, e ele ficou muito brabo na época, e aí ele desferiu múltiplos golpes, assim, com uma barra de ferro na cabeça dela, e ainda depois ele sodomizou ela, assim, ele judiou, ele, né, fez uma situação, assim, horrível, deixou ela numa situação mais vulnerável ainda, né, ele usou de artifício, assim, foi uma reação muito brutal, foi muito feio, assim, até na hora do relato ali, o promotor até se chocou de falar aquilo para a comunidade, né? Eu também não vou entrar nesse detalhe, porque é muito triste, né? Tu expor uma pessoa assim,
E a Duda era uma mulher já mais velha, né? Ela tinha 50 e poucos anos, eu acho que 56, 51. Ela não era jovem, assim. Sim. E ela vivia dos programas, porque, infelizmente, na nossa sociedade, que nem tu falou, ela é colocada em vulnerabilidade, ela não conseguia emprego por ser uma mulher trans, né? Isso até depois, quando foi feita manifestações disso, né, as pessoas ainda falavam isso assim, né? Por que né, ela estava só trabalhando, né? Claro. Aquele foi totalmente proporcional. E as testemunhas, teve testemunhas, inclusive foi um delegado, uma delegada que fez o inquérito, ela foi lá, ela achava que também foi por um desacordo comercial, né, como a gente já vinha falado, né, e também um agente salientou lá que daí eles conseguiram achar através de um irmão, né, o culpado eles acharam através do irmão dele que acabou falando, né, dizendo, não, mas esse aí é o fulano, né, e mostrou quem era, né, que era o nome dele é Rodrigo Marques, eu acho, Rogério Marques, ele foi condenado, né, e o Rogério, ele na época ele falou no depoimento dele que ele não tinha agredido ela, assim, que ele só brigou, porque ele foi reagir, porque ela foi agredir ele, e aí ele foi e reagiu, né, com isso, né, e ele não tinha pegado nada, ele disse que não tinha feito isso, só que depois até, né, com esse depoimento dele, ele deixou bem claro as intenções dele, porque depois ainda tinha um outro caso, o promotor trouxe à tona o caso da outra mulher, que ele tinha também matado, e aí, daí ele ficou meio sem reação, assim, de dizer, assim, mas ele não se declarou culpado em nenhum momento, disse que não tinha feito, né, e foi um crime claramente de transfobia. Sim. Infelizmente, assim, até no julgamento ele foi condenado a 19 anos, o que é muito bom, né, que é um tempo grande de prisão. Ele foi preso, ele já estava preso preventivamente, ele ficou preso, e entrou também com a lei da homofobia, porque daí já existia, né, da homotransfobia. E aí, esse caso é muito triste, assim, né, Francine, porque tu vê a pessoa que é uma trans, né, travesti, ser vulnerabilizada e sodomizada. Foi horrível, assim, o que aconteceu, né. Tu sabe, Rochelle, que primeiro que a gente tem que pensar como a sociedade trata as mulheres, né? Exatamente. Porque somos mulheres. Antes da questão trans ou cis, somos mulheres. Então, nesse teu relato aí, tu já traz assim, poxa, o cara fez isso com a Duda e fez isso também com outra mulher, né? Ou fez outras coisas com outra mulher, mas enfim, ele é violento contra as mulheres. Contra as mulheres. Né? E essa raiva, e claro, a gente não tá aqui dizendo que todos os homens, mas nós temos aí uma sociedade extremamente machista que extravasa suas raivas e as suas, não sei, enfim, seus instintos mais primitivos, odiosos, enfim, contra as mulheres, de uma forma muito terrível, como foi o caso da Duda. E do caso da Duda, eu acho muito interessante algumas coisas. Primeiro que nas matérias que tu escreveste lá, ele não diz, né, exatamente que foi um programa, que foi isso, que foi aquilo. Ele disse que brigou com ela, que bateu nela e tudo mais. Por quê? Porque a vergonha também dele ter se relacionado, né? E lá do caso da Lacraia, voltando um pouco, ele diz que só foi uma vez também. Exato. Então Os dois negam, né? Essa coisa de dizer assim, não, eu não estou envolvido com esse tipo de coisa. É mais fácil a gente admitir, é mais fácil, se a gente analisar esses casos, os caras admitirem que mataram, ou que bateram, ou que fizeram alguma coisa, do que admitirem que tiveram relações sexuais com aquelas pessoas. Sim. Parece que a vergonha deles é mais fácil eles matar, judiar, né, machucar aquelas pessoas do que ter transado com aquelas pessoas. E é interessante, né, que o Brasil, no 10º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Na verdade, LGBTs. Em geral. E, ao mesmo tempo, é quem mais consome conteúdo pornográfico LGBTQIP. AN+, enfim. É verdade. Então, a gente tem um contrassenso muito grande, né? Por que a sociedade está odiando aquilo que deseja?
Sim, mas é que eu acredito também por essa questão, né? É uma questão de preconceito total, sem dúvida, né? sem Assim dúvida. como também é um país racista, né? Sem dúvida. Então, é tudo uma questão de preconceito daquela coisa que a gente foi ensinado que é errado ou que... Não, você tem uma concepção, né, de tu ver o tamanho do preconceito que fica feio eles admitirem que tiveram relações com aquelas pessoas, mas não é feio matar, não é feio agredir aquelas pessoas. Né? Porque a braveza, né, essa coisa masculina, ela não é tão mal vista. Porque quando é para cobrar uma dívida, por exemplo, Sim. Né, um desacordo, algo contra aquilo que foi tratado... Né? Quantas vezes se passa a mão na cabeça das pessoas, dos homens, sim, né? Que vão lá e usam da sua própria força para fazer algo. Eu tenho uma frase bem emblemática, assim, dessas questões, assim, nem todos os homens, mas sempre um homem, né? Sim. E é muito triste tu ver, assim, ó, nesses casos mesmo, esse da Duda, esse homem, inclusive, num outro fato que ele foi acusado, né? Ele é acusado ainda, ele não é condenado por isso, não teve julgamento ainda. Nesse outro fato, ele cortou a cabeça da mulher, assim, sabe? Ele arrancou, ele queria tirar o que ela tinha, sabe? Uma mulher mais velha também, é muito assim, ó, é muito emblemático de tu ver o que é a agressão desse homem por não querer transparecer que estava com aquela mulher, né? E não era uma mulher trans. Então, pra Duda, o que ele fez também foi uma questão assim, ó, tanto faz, né? O menosprezo, né? O menosprezo dele em relação a essas vítimas. E talvez até a outras, né? A gente não sabe. Enfim, também não tá aqui levantando situações. Mas sabe-se lá que o menosprezo, ele não vem só desta agressão, né? A fim de ceifar uma vida. Mas às vezes o menosprezo vem de atos reiterados, né? Contra as mulheres. A agressão, ela não é só física. Né? Sim, então, psicológica, né? Moral, a gente vê ali mulheres que sofrem violências de toda a ordem durante anos da vida. E não só no ambiente familiar, né? A gente tem violências no ambiente de trabalho, a gente tem violências, enfim, em vários ambientes. E na verdade, todas essas questões, né, da luta das mulheres é indispensável para a gente entender todos esses casos também, né? Esse caso, principalmente quando a gente tá falando aqui da Duda. E sabe, Rochelle, uma coisa que me chocou bastante na época, que eu lembrei disso, quando a gente tava conversando sobre esses casos, que muitas pessoas, não vou dizer que foram jornalistas, tá? Porque não recordo se efetivamente foram, mas assim, pessoas que falavam em nome da mídia, da imprensa, chamavam pelo nome masculino. Isso foi muito reportavam ruim. ela. E por quê, né? É muito triste isso, assim, ó. Também na nossa sociedade a gente vê que as pessoas têm essa coisa. Nasceu homem, tem que ser homem. Não é assim, né? A questão do gênero até, né, é uma questão social, né? A pessoa ela não escolhe aquilo ali, né? Não é uma escolha, é uma questão de ser, né, da liberdade de ser. E isso realmente aconteceu na questão da Duda, o que foi muito feio, né? Sim. E o que eu sempre falo, assim, inclusive lá no júri, algumas vezes, tanto a defesa quanto a promotoria se referiram, assim, ao nome, né, o nome civil que ela não usava mais, que ela era uma mulher trans, ela tinha o nome dela e teve uma questão bem forte nisso, assim. Isso aí, tem alguma lei, alguma, né, era isso que eu queria ver contigo, assim, também, tem alguma coisa que possa proibir de acontecer esse tipo de coisa? Hoje, com essa decisão do STF, se entende isso como um ato discriminatório. Mas antes, nós tínhamos um limbo aí de responsabilidade, né? Porque, embora lá atrás nós tenhamos conseguido essa possibilidade de troca de gênero e nome, inclusive isso de forma administrativa junto aos registros civis, mais recentemente, por uma decisão do STF também e com o Conselho Nacional da Justiça obrigando os registros a fazerem, porque olha só, não bastou uma decisão do STF. Tem que obrigar. O registro não queria, não quero registrar, não quero mudar, não quero fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Até isso a gente teve. E aí teve que o Conselho Nacional de Justiça dizer assim, não, vocês são obrigados a fazer esse tipo de retificação, esse tipo de casamento civil, enfim.
são questões de direito, são questões registrais e é obrigada a fazer. Sim, é o documento da pessoa, né? É como a pessoa Exatamente. se identifica. Eu acredito que é uma questão de respeito, né? E aí hoje a gente tem, assim, como uma forma de discriminação, enfim, chamar a pessoa pelo nome registral lá, o nome civil anterior, né? Se caso tem acesso, ou, por exemplo, a pessoa tem um nome social, sei lá no cartãozinho do SUS, tá? Aí vai lá e pega o nome anterior, enfim, tá? Em outras situações tantas. E a gente pensa assim, tu falavas lá em relação à situação que a Duda tava, né? Sim. E a situação que o Lacraia também tava, cobrando baixíssimos valores da questão da vulnerabilidade total. Exato, total, né? Fazendo programa em lugares super perigosos, né? Porque a questão da vulnerabilidade é enorme. Mas se a gente vamos pensar aqui no nosso Bagé. A gente tem um programa, assim, e eu não tô falando nem de políticas públicas, tô falando da gente, do nosso comércio local, por exemplo. A gente tem um programa para acolher essa população? Não tem, né? Não se vê, assim, uma campanha, não né? Se vê. Pra colocar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Esses centros de formação mesmo, treinando essas pessoas, ou uma empresa grande que tem uma política prevista para isso. A gente sabe que tem empresas que são mais inclusivas, né? Mas a gente não tem, assim, uma política de cotas para essas pessoas, assim. Que teria que ter, que é óbvio, porque a gente vê que as pessoas que são as mais discriminadas, né? Tanto que a gente vê esse tipo de crime. Para onde as mulheres trans que não têm um acolhimento, que não têm uma possibilidade, né, de entrada no mercado de trabalho vão? Pra rua, né? Infelizmente. A gente teve, eu estava até comentando, a gente teve um caso, eu escrevi até sobre um fato que aconteceu aqui, né, que eles estavam, tá uma situação tão degradante que eles são, a maioria é dependente químico, né, tanto os homossexuais quanto as travestis, fazem pontos aqui no centro da nossa cidade, inclusive esses tempos até teve uma situação horrível aqui próximo à antiga CE, a Equatorial ali, que as pessoas, as travestis foram retiradas dali pela guarda, estavam usando drogas, consumindo ali, e elas não têm para onde ir. Tipo, a guarda retirou elas dali, para onde que elas vão? Elas não têm uma casa, elas não têm acolhida da família, elas não têm uma política pública para isso, e elas são dependentes químicas, né, ficam na mão do Estado, que até tem um CAPES que ajuda, tem alguma coisa, mas não é integral, né? Não é integral, não tem integral. Onde elas morarem, e aí voltam para as ruas com perigo de serem, né, mortas, de serem agredidas, de passarem, que a gente não sabe as situações que ela passa. E também elas têm um acolhimento também da polícia nisso. Para onde elas vão? Onde é que elas vão recorrer, né? E aí, quando chega no extremo que a gente vê, né? Essas barbaridades que foram esses crimes, né? E, infelizmente, as outras mulheres trans, os outros homossexuais, né? A comunidade LGBT de Bagé, de toda a nossa região, né? De todo o país, tá ainda correndo esse risco, apesar das leis, né? Acho que tem que ter mais efetividade, como tu estava falando, tem que ter mais empresas acolhedoras, né? Sim. E essa virada de chave da gente entender assim, ó, não pode, não é uma chacota, não é um olhar diferente, é um crime, né? Exato. A gente está hoje totalmente incluído numa situação criminal de discriminação. Né? E, enfim, inclusive dos homicídios, né? A gente tem hoje não é uma legislação, mas uma fundamentação jurídica que nos diz, ó, é motivo torpe, né, cometer esse tipo de crime com essa motivação, né, homotransfóbica, enfim. Então, isso tem que ser acolhido. Isso tem que ser mostrado, né, a gente não tem ainda uma possibilidade, não temos ainda pesquisas que vão nos dizer se realmente os juízes, os promotores, os delegados, os conselhos de sentença, os jurados vão acolher estas teses desta forma. Sim. Mas é uma mudança, né, a gente precisa evoluir enquanto sociedade. Acho que de uma forma geral, assim, a gente precisa evoluir, a gente tem que pensar o que está se fazendo. Francine, lá na comissão, né, da diversidade, tu recebe muitos casos, assim, de discriminação?
Olha, Rochelle, nós temos uma dificuldade muito grande de chegar a essa população mais vulnerável. As vítimas. Porque o que chega pra gente, assim, ó, é uma tentativa de mediação, muitos com universidades, com escolas de jovens que já têm uma maior oportunidade de entender o seu contexto, seus direitos, e vão lá na OAB e dizem, me aconteceu isso. E aí a gente consegue fazer uma mediação, a gente consegue ouvir as partes, né? Ou então a gente consegue encaminhar, olha, faça, né, uma ocorrência policial sobre o caso que aconteceu e veja como, né, isso está já num âmbito criminal. Mas essa população mais vulnerável, essa população que mais precisa da gente, é muito difícil que eles consigam se integrar acessar, e que a gente consiga... Ainda mais, né, a gente sabe, assim, a OAB... Por mais que a gente tenha esse braço cidadão, né, que é o que me fascina nesse trabalho da ordem, a gente sabe que é uma entidade de classe, né, que muito se mostra elitista, muitas vezes inacessível, por mais que tente não ser. Sim. Né? Mas toda a instituição, né, da forma como é constituída, ela é hétero, ela é branca, né? Ela é machista, embora a gente tenha tentado quebrar esses paradigmas, inclusive elegendo a primeira mulher presidente da ordem aqui, que é a Márcia Rochinhas. É verdade. Em 92 anos. E nós temos a primeira advogada mulher trans que recebeu a carteira da ordem ano passado. Que legal, que interessante isso. E é bom, tem que integrar a comunidade, né? É muito importante. Assim como ter a população negra incluída, a população dos povos originários, também a comunidade LGBT tem que estar integrada, né? Até para não chegar nesse extremo, que é os casos que nós estamos falando hoje, que foram aqui na nossa cidade, e que é muito triste a gente ter que estar, né, vendo esse tipo de coisa. Para mim, assim, quando eu escrevi as duas matérias me tocaram muito, assim, a do Lacraia, por ele ser ele era uma pessoa, assim, em extrema vulnerabilidade, ele estava sempre na rua, ele era um menino, assim, ele era muito simpático com todos e com todo mundo, assim, e ele tinha 30 anos, só que se tu visse ele, tu acreditava que ele tinha 18, 19 no máximo, assim, pelo jeito que ele era, assim, mas era uma pessoa, assim, extremamente benquista na sociedade. E ele foi morto de uma maneira brutal, assim, muito, muito feio. O que aconteceu com a Duda, a mesma coisa. A Duda era conhecida ali no meio, onde ela fazia o ponto dela, onde ela trabalhava há anos ali, né? Todos, inclusive, até as testemunhas falaram que ela já fazia aquele trabalho há muito tempo. Infelizmente, ela vivia daquilo ali, né? E ela foi sodomizada. Os dois foram agredidos, sodomizados. E eu acho que esse olhar da mudança da sociedade tá mais do que na hora, né? Já passou da hora da gente ter essa lei, veio agora, eu acho que muito tarde também, acho que já era para ter, né? E vamos torcer que venha novas leis que abranja todas essas questões, né? Das minorias, que eu acredito que nem são tão minorias hoje, né? Segundo o último censo, 12% da população se declarou que talvez não faça parte aí da comunidade. Então é muita gente. É muita gente. Então a gente tem que ter respeito por eles, né? Por todos, né? E mais ainda, sabe? Quando tu fala do teu olhar, assim, para esses casos, né? É um olhar empático. Mas muitas vezes, quando a gente vai falar, assim, sobre a Duda, sobre o Lacraia, a gente vai dizer assim, muitos vão dizer assim, tá, mas o que eles estavam fazendo? Exato. Tá, mas também ela era prostituta, tá, mas também ele estava na rua. E veja só, quando essas pessoas procuram o sistema para ser protegidas, será que elas, mesmo tendo leis, sim, será que elas encontram o acolhimento? Tá, mas só um pouquinho tu é usuário de drogas, mas só um pouquinho tu é uma pessoa em situação de rua, tu és um homem, uma mulher trans, tu é prostituta. Será que a gente tem esse acolhimento real? Ou será que essas pessoas, talvez por um olhar da justiça, tá, como um todo, elas têm um valor mesmo dos demais? Eu acredito que não é bem assim, infelizmente, né, Francine? Mas vamos torcer que mudem esse olhar. Vamos estar atentos, vigilantes para que isso mude. Então tá, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo, muito bom a gente saber dessas leis e que a gente não tenha mais esse tipo de crime para relatar, porque é muito triste, né? Tomara.
que a gente possa aí mudar um pouco as coisas e estar vigilante a todas as questões, olhar empático para tudo, né? E te desejo aí um sucesso imenso. Eu adorei participar. Muito obrigada. Obrigada.